Segundo vídeo, prosseguindo com a pregação, o que diz a Bíblia, amados e amadas, sobre uma mãe cristã? O seu papel é muito importante, que o Senhor escolhe para dar a muitas mulheres ser mãe. Homenageio aqui a esposa Joana. As mães é dito que amem seus filhos. Em Tito capítulo 2, verso 4 e 5 diz: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Em Isaías capítulo 49, verso 15, a Bíblia diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Quando se começa a ser mãe, os filhos são presentes de Deus para nós. Salmos capítulo 127, verso 3 e 5. Em Tito capítulo 2, verso 4, aparece a palavra grega Pileotekos. Essa palavra representa o tipo especial de mãe, amor. A ideia da palavra que evoca é de preferir nossos filhos, cuidar deles, alimentá-los, abraçá-los com amor, satisfazer suas necessidades, amavelmente ser amigo deles, de cada um como único, vindo da mão de Deus. A Escritura nos ordena para que vejamos mãe com amor como nossa responsabilidade. A palavra de Deus ordena tanto às mães quanto aos pais para que façam várias coisas na vida de seus filhos, dando disponibilidade manhã, tarde, à noite. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Envolvimento, interagindo, colocando pontos de vista, pensando e processando a vida juntos. Efésios capítulo 6, verso 4. Ensinamento sobre as Escrituras, a visão bíblica do mundo. Salmo capítulo 78, versos 5 e 6. Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Efésios capítulo 6, verso 4. Treinamento, ajudando o filho a desenvolver habilidades e a descobrir seu potencial. Provérbios capítulo 22, verso 6. Disciplina, ensinando o temor do Senhor, ensinando seus limites de forma consistente, amorosa, firme. Efésios capítulo 6, verso 4. Hebreus capítulo 12, verso 5 e 11. Provérbios capítulo 13, verso 24. Nutrição, provendo um ambiente de constante apoio verbal, liberdade de falar, aceitação, afeto e amor incondicional. Tito capítulo 2, verso 4. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Exemplo com integridade, vivendo de acordo com o que ensina, sendo um modelo pelo qual o filho possa entender, captando a essência de viver piedoso. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. A Bíblia nunca ordena a todas as mulheres devam ser mãe. Contudo, diz que aquelas que o Senhor abençoa e se tornam mães devem tomar seriamente tal responsabilidade. As mães têm sido um papel único e crucialmente importante nas vidas de seus filhos. A maternidade não é um trabalho ou tarefa desagradável. Da mesma forma com que uma mãe gera seu filho durante a gravidez, e da mesma forma com que a mãe alimenta e cuida seu filho durante a infância, as mães têm um papel também constante na vida de seus filhos, adolescentes, jovens, adultos,
e até filhos completamente adultos, enquanto o papel da maternidade deve se transformar e se desenvolver o amor, cuidado, educação, o encorajamento que uma mãe dá, que nunca deve terminar. Copiaram? Servas do Senhor, vamos pregar uma palavra para os dias das mães, 8 de maio de 2022, mulheres que amam de verdade. Nesse dia, amados filhos, amados e amadas, em que oramos as mães, queremos começar nossa mensagem aqui, pensando um pouco naquilo, tudo que vocês fazem. Mãe é servida. Ser mãe não é algo parecido com um passeio no parque, nem de longe. Quando o filho atinge 18 anos, uma mãe investiu pelo menos 18 horas da sua vida, 18 mil horas de sua vida no processo educativo do seu filho ou filha. Isso quer dizer que as mulheres que nunca tiveram filhos, tiveram a média de 3 meses por ano de tempo livre a mais do que aquelas que tiveram filhos. Copiaram? Conta-se que uma professora deu uma aula sobre magnetismo para os alunos de segunda série. No dia seguinte ela deu um teste sobre a sala inteira. A primeira pergunta foi: meu nome tem 3 letras e eu ando pela casa apanhando as coisas. Quem sou eu? A metade da classe respondeu: mãe em vez de imã. Mãe em vez de imã. Um amigo resolveu explicar o casamento para sua filha de 4 anos, mostrando-lhe o álbum do casamento dele com a mãe da criança. Depois de terminar a explicação, ele perguntou se ela tinha alguma pergunta. A filha apontou para a foto da festa e perguntou: papai, foi nesse dia que a mamãe veio trabalhar para nós? Nem todos sabem, mas existem alguns belos modelos de mães na escritura, como eu falei lá em cima. Nós temos a mãe de Moisés, como eu já citei. Nós lemos acerca da mulher que compareceu diante do rei Salomão e concordou em deixar que outra mulher levasse seu filho em vez de vê-lo partido pelo meio, como seria para outra mulher à parte. Ou a mãe de Tiago e de João, que sem saber o que estava pedindo, solicitou que Jesus mandasse seus filhos sentarem a uma distância e outro à sua esquerda no seu reino. Ou a mãe do rei Lemuel, que lhe deu instruções acerca de como escolher uma boa esposa e que o levou a escrever o louvor, mulher virtuosa, que lemos em Provérbios capítulo 31. Por outro lado, eu entendo que o dia das mães é um dia difícil para alguns de vocês. Talvez você deseja ser mãe, mas não pode ser por um ou outro motivo. Talvez alguma de vocês não tiveram o melhor mãe do mundo. Outras talvez perderam suas mães quando criança, há alguns anos ou recentemente. Eu perdi a minha com 6 anos de idade. Acidente de carro, pai e mãe. Algumas de vocês, mães, passaram pela dor de perder um filho ou uma filha. Talvez algumas de vocês estão passando pela dor de ter um filho ou uma filha desviado no mundo das drogas, do tráfico, do adultério, da promiscuidade, da prostituição. Outras de vocês talvez estejam lutando sozinhas, sem companheiro, para criar um filho ou filha. Mas nessa noite, nesse dia, nesse momento, eu quero dizer, nessa data, para todas as mães, do impacto que vocês podem ter na vida de seus filhos, como sem a ajuda de um pai, uma mãe, uma avó e um garoto. É o tema de agora que eu vou citar a vocês, no Dia das Mães. A história de Eunice, como eu já falei lá em cima,
Quando adolescente, apesar de toda a instrução que havia recebido, Eunice se apaixonou por um homem grego que não dava muita importância para as questões ligadas à fé. Ele devia ser um bom homem, mas devia pensar que esse negócio de Deus era algo sem importância. Nós lemos acerca disso em Atos capítulo 16, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Falei lá em cima também. Eunice e seu marido tiveram esse filho chamado Timóteo, que significa aquele que honra a Deus. É muito possível que o pai de Eunice veio a falecer e sua mãe Lloyd foi morar com ela. As duas se empenharam em educar Timóteo nos caminhos de Deus. Também não ouvimos mais falar no pai de Timóteo. Foram Eunice e Lloyd que transmitiram a fé a ele. Mais tarde, quando Timóteo já era adolescente, ele se converteu à fé cristã e tornou-se companheiro de viagem de Silas e Paulo, conforme lemos em Atos capítulo 16, verso 3. Quis Paulo que ele fosse a sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego, descrente. Já perto do fim de sua vida, Paulo estava na prisão e de lá ele escreveu 2 cartas endereçadas a Timóteo, que agora já era homem adulto e pastor na igreja localizada na cidade de Éfeso. Em 2 Timóteo, Paulo faz questão de abrir seu coração e falar o seu amor por Timóteo e da admiração que tinha por sua mãe e sua avó. 2 Timóteo capítulo 1, verso 4 e 5. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento. A verdadeira fé, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Como Eunice e Lloyd influenciaram na vida de Timóteo, ensinaram ele a respeitar as escrituras. Vós, amados, amadas, deveis ensinar aos seus filhos. Paulo lembra a Timóteo que todos que querem viver verdadeiramente para Deus serão perseguidos. Ele diz, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Copiaram, filhos? Mas Paulo lembra Timóteo ao permanecer firme nas coisas que haviam aprendido em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes, da mãe e da avó. No verso seguinte, Paulo diz a Timóteo sobre essas coisas desde criança, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras da Bíblia, que pode tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo. É óbvio que Paulo está se referindo ao tempo da criação de Timóteo, sobre o cuidado de sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Elas se empenharam de todas as formas para ajudar Timóteo a conhecer as sagradas escrituras. Essas duas mulheres conheciam a palavra de Deus e por isso podiam ensiná-la ao jovem Timóteo. Em segundo lugar, elas ensinaram Timóteo acerca da fé de Jesus. Paulo reconhecia que Eunice e Lloyd tinham uma fé sincera, sem falsidade, sem pretensão, sem fingimento. Mas a fé de outros não vale para nós. Timóteo precisava exercitar a fé pessoal nas verdades bíblicas, e ter um bom modelo na própria mãe é algo realmente maravilhoso para poder se espelhar. Vamos apenas recordar a cadeia de pessoas aqui: Lloyd, Eunice, Timóteo. Isso serve para mostrar a importância de vocês, mulheres, em ensinar seus filhos com ou sem a ajuda do marido. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais preocupadas com a alma de seus filhos do que o físico e as roupas que eles usam. Então mais preocupada com a vida eterna de seus filhos do que com o sucesso deles nessa vida.
Estão mais interessados no relacionamento de seus filhos com Jesus do que eles serem populares nesse mundo. Estão mais interessadas em como seus filhos estão diante de Deus do que com o status social. Estão mais preocupados com o estado espiritual de seus filhos do que com suas habilidades esportivas, musicais e intelectuais. Em terceiro lugar, elas ensinam Timóteo a servir ao próximo. Certamente, com essa qualidade que mais chamou a atenção de Paulo, quando ele conheceu Timóteo, ele era um adolescente que servia a Deus. Certamente, as três maiores qualidades de Eunice e Lloyd transmitiram Timóteo foram: primeira, ele foi ensinado a ser um crente forte. Ele era, nas palavras de Lucas, um verdadeiro discípulo. Discípulo é aquele que dia a dia nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus. Em segundo lugar, ele tinha boa reputação das pessoas que o conheciam. Ele era um homem de palavra, um homem firme. Isso ele tinha aprendido de sua mãe e sua avó. Terceiro, ele estava disponível para ajudar. Quando Paulo quis levá-lo, mesmo sendo apenas um adolescente, Timóteo estava pronto. Somente alguém que sabe que é amado em casa se dispõe a correr risco fora dela. Todos os dias você tem que tirar uma hora, mãe, para orar com seus filhos. Toda semana tem que tirar uma hora para estar com eles, para conversar sobre Deus e as coisas espirituais. É um belo exemplo de mãe. Alguns princípios fáceis de seguir, amados e amadas e mães. Nunca se deixe manipular pelo choro. Só atenda a pedidos feitos com educação, para impedir mentiras e viste de castigar quando a criança vier e fazer uma confissão voluntária e algo errado. Mas não tolere nenhuma atitude de rebeldia pecaminosa. Converse e depois discipline. Elogie e apoie o bom comportamento. Cumpra todas as promessas feitas a seus filhos. Mães, nunca é cedo demais para começar a ensinar as verdades bíblicas a seus filhos e filhas, a demonstrar na prática como deve fazer para viver os mandamentos da palavra de Deus, a instilar amor e temor pela palavra de Deus quando seus filhos olham para você como a imagem que eles fazem de Deus na Bíblia. Segundo, mas se você não está sozinha nessa missão, a igreja está aqui para te ajudar. Temos escolas nas igrejas, cultos infantis, corais, com crianças e com a graça de Deus, aos poucos, acrescentando mais. Mãe, se você quer instalar a fé em seu filho, cuide da sua própria fé. Em primeiro lugar, leia a Bíblia, ore, frequente os encontros de comunhão da igreja, estude os cultos, etc. Dê bom exemplo a ele e certamente será seguido. Mãe, seus filhos estão treinados para serem discípulos verdadeiros de Jesus? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus? Terem boa reputação, ser íntegros, honestos, confiáveis, estarem disponíveis para servir outros em suas necessidades. Mãe, ensine seus filhos a orar. Assim que aprenderem a falar, ensine seus filhos a ler a Bíblia. Assim que aprenderem a ler. Nessa noite eu quero aplaudir nessa pregação de pé. Todas as mães, que vossos filhos possam chamá-las de bem-aventuradas todos os dias. Nessa pregação, nós as chamamos, todos nós de viva voz, atenção, 1, 2, 3, benditas do Senhor. Quero agradecer a você, minha mãe, que já não está aqui, a vocês, serva do Senhor, a vocês, amados e amadas mães, pela dedicação demonstrada a seus filhos. Louvemos a Deus de todo o nosso coração por cada uma de vocês.
Que Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigado a vocês. E feliz Dia das Mães. É o desejo do Espírito Santo de Deus, através desse servo, a você, mãe, em nome de Jesus. Pois é, amados e amadas, o Espírito Santo deu parabéns a vocês, mamãe. O papel da mãe, esposa da família, o papel da mãe, esposa da família. Qual é o papel da mãe na família? O papel de esposa em um relacionamento é uma pregação sobre você na família. Explorar um pouco esse tema. Saiba que a mensagem que estamos aqui abordando é um estudo sobre esposa, mãe, mulher virtuosa, que está disponível sempre a seus filhos. O papel de mãe e esposa da família. Romanos capítulo 12, verso 2. Vivendo dias hoje em que nossas mulheres foram fortemente influenciadas pelo mundo, tirando-as do seu papel de mãe e esposa, colocando as mulheres para competir com os homens. E as consequências disso são enormes. Precisamos resgatar os valores da mãe, a esposa e a luz da Bíblia, que só é possível pela renovação da mente na palavra de Deus. Muitas mulheres hoje que trabalham abandonam o papel de mãe e de esposa, colocando o trabalho como impedimento. Assim como o homem não pode deixar o trabalho, anular seu papel de marido e pai, também a mulher não pode substituir sua função de mãe e esposa pelo trabalho. O papel de mulher como esposa, atenção, amados e amadas, a mulher deve ser submissa ao marido. Isso quer dizer exercer a missão de apoio, de base, de auxílio. A mulher foi feita com capacidade para apoiar o seu marido em qualquer coisa. Por isso ela consegue segurar vários pratos. E nada é inferior ao marido, mas ambos se completam. Efésios capítulo 5, verso 24. Não é um pedido, é uma ordem de Deus que a mulher seja submissa. Isso é entre a mulher e Deus, de maneira que ela não se resolver com Deus, não conseguirá aceitar seu papel sendo submissa ao marido. A mulher como esposa evangeliza através do testemunho. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. A mulher como esposa é confiável e cheia de disposição. Provérbios capítulo 31, verso 11, 12 e 17 e 27. A mulher como esposa não tem medo do futuro. Provérbios capítulo 31, verso 25. Hoje só importa as mulheres ser jovens, são privadas de envelhecer. Se você tiver medo de envelhecer, estará ensinando aos filhos que mulher não presta, mulher velha. Logo eles não saberão valorizar as mulheres depois. A mulher como esposa é sábia. Vou falar Provérbios capítulo 31, verso 26. Fala no momento certo, no lugar certo. Nunca receber seu marido com comentários negativos, né, servas do Senhor? A pior coisa é não reconhecer o valor do marido, né, servas do Senhor? A mulher como esposa não é vaidosa, mas temente a Deus. Provérbios capítulo 31, verso 30. Hoje quantas mulheres ficam endividadas pela vaidade e não de usar a mesma roupa de marca. Quantas não dão R$50 de oferta, mas deixam R$100 toda semana no salão de beleza, nas academias? Vaidade em excesso faz mal. A mulher como esposa divide a liderança com o marido, mas deve estar pronta a assumir a liderança total quando o marido não pode liderar. Junto à submissão vem o respeito ao marido. Ser submisso sem respeitar é hipocrisia.
O respeito é pela posição que o Senhor deu ao marido, líder da família, assim como a igreja respeita a Cristo como Senhor Salvador. Tanto o homem quanto a mulher só podem cumprir o seu papel sendo transformado por Cristo e cheio do Espírito Santo de Deus. A esposa, mau exemplo, esposa lixosa, atenção, servas do Senhor. A esposa que murmura, critica, só reclama, é tola que destrói o seu lar. Provérbios 14, verso 1. E a destruição começa a não fazer nada em casa. Para ser sábia, a mulher precisa arrepender-se de seus erros e buscar sabedoria do Senhor. Provérbios capítulo 10, verso 17. Esposa resmungona, Provérbios capítulo 19, verso 13. É a esposa que vive resmungando. Quando o marido pede um texto, uma lista, ela reclama. Qualquer coisa é motivo para resmungar. Provérbios capítulo 21, verso 9. É importante observar esse comportamento antes mesmo de se casar. Esposa egoísta. A esposa deve saber que o esposo também tem necessidade emocional, confiança, aceitação, apreço, admiração, aprovação e encorajamento. Existem mulheres que vivem cobrando carinho, atenção, elogio, mas nunca se preocupam em dar isso ao marido, achando que ele não precisa da demonstração de amor. Atenção, servas do Senhor. Quantas mensagens de amor vós recebestes, e quantas mensagens de amor vós destes ao seu marido. Não esqueçam que ele também precisa de atenção. O papel da mulher como mãe, a mãe tem o papel de consolar os filhos com seu amor, seu respeito. Ao mesmo tempo tem o papel de mostrar aos filhos que não podem ter tudo o que querem. Isso pode ser feito apenas se submetendo à autoridade do pai. Com a própria mãe sendo submissa ao pai, ensina aos filhos o respeito, o temor a Deus e a obediência. A esposa que está sempre se colocando entre o pai e o filho, ensina a rebelião, o partidarismo e a desunião. A mãe é muitas vezes a responsável pela correção dos filhos. Provérbios capítulo 22, verso 15. A mãe é a que traz o equilíbrio de tudo em casa. Por isso, precisa da emoção. O pai é a palavra de ordem na casa e por isso precisa da razão. Atenção, servos do Senhor. O pai é a palavra da ordem na casa. A mãe ensina com exemplo. Ela pode ensinar que a vaidade é muito importante, que a vaidade é mais importante, sendo uma mulher extremamente vaidosa. Ou a mãe pode ensinar que a confiança em Deus é mais importante, sendo temente e mulher de oração. A mãe deve lembrar que o bom caráter é formado pela ausência de coisas e não pela presença delas. A mãe que dá aos filhos tudo o que eles querem, estão formando filhos de mau caráter. Provérbios capítulo 29, verso 15. Com seu mau exemplo, a mãe pode ensinar as importâncias das novelas, das redes sociais, dos desenhos, investindo muito tempo nessas coisas. Ou com um bom exemplo, pode ensinar a importância das tarefas domésticas, do trabalho, do conhecimento e da palavra do Senhor, primeiramente. A mãe é a que normalmente tem mais tempo e paciência para explicar certos assuntos aos filhos. Ela deve transmitir a realidade a eles, desde pequenos, para que não cresçam sentindo que foram enganados pelos maus exemplos dos pais. Estejam preparados para a vida. Provérbios capítulo 29, verso 17. A mãe deve abençoar seus filhos com a palavra e não maldizer. E essa atitude só consegue ter a mãe que acredita em Deus, sabendo que Ele irá transformar seu filho em homem ou mulheres fiéis ao Senhor. Que toda esposa possa sempre buscar a Deus na sua palavra, a resposta de suas indagações e o consolo para a decepção, como renovação, e a igreja para cumprir sua missão como esposa e mãe. Que Deus abençoe o Dia das Mulheres, dia 8 de maio,
A mulher cristã na família, na igreja e na sociedade é muito importante. Saúdo a todas, em especial as mulheres, e convido nessa pregação ouvir, refletir sobre elas, que são o projeto de Deus. Sabemos que a mulher sempre ocupou um espaço importante na história da humanidade, no cenário bíblico histórico. Podemos mencionar dentre tantas: Eva, a mãe de todos os viventes; Débora, corajosa, destemida com as causas do povo de Deus; Ruth, a nora que toda sogra gostaria de ter; Maria, mãe de Jesus, um surpreendente exemplo de submissão. Maria, mãe de Jesus; a viúva de Naim, mesmo sem nome, a mulher de fé; Maria Madalena, o que Deus pode fazer na vida de uma mulher; Eunice, mãe exemplar, que todo filho precisa ter; mãe de Timóteo; Dorcas, serviço com excelência e amor aos necessitados. E o que dizer da mulher no cenário histórico eclesiástico do Brasil? Então, amados e amadas, essas são as mulheres da família. Companheirismo, nesse novo século, muita coisa mudou. Vivemos numa sociedade sob pressão, que os problemas profissionais, pessoais, econômicos, sociais, acabam estourando dentro de casa. Em contrapartida, essas mudanças, temos a palavra de Deus, que não muda, e nos mostra de exercermos um papel importante nessas situações. No texto de Gênesis capítulo 2, verso 18, encontramos a declaração divina: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Atenção, serva do Senhor, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea, sem qualquer complexo de inferioridade. A mulher cristã com alegria reconhece como auxiliadora e aceita e se enobrece com essa função dada por Deus, pois nosso maior exemplo, que vem do próprio Deus, que é chamado de auxiliar. Hebreus capítulo 16, verso 6, capítulo 13, verso 6, pronto a atender as necessidades de seus filhos. Ser auxiliadora é uma qualidade imprescindível no mundo onde o individualismo predomina. Entenda, ser auxiliadora não é ser perfeita, mas é saber ouvir, saber falar, é ficar disponível sem se anular, é compreender que o outro sente para poder compartilhar a vida, é dar as mãos sem se aprisionar, é doar-se, ser flexível. Esse auxílio, esse companheirismo, nasce e se desenvolve numa relação de amor com o marido, com a família e com Deus. Se alimenta disso e da convicção de que ser uma auxiliadora idônea é uma marca inegociável da mulher cristã que está inserida no projeto de Deus e na família. Na igreja, o apóstolo Paulo, em sua epístola ao Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24, assevera: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, que estáis servindo. Cá para nós, amados e amadas, ninguém encarnou melhor do que a proposta de Jesus de servir como a mulher. Encontramos muitas delas nas páginas das Escrituras Sagradas. A nossa sociedade, absorvida pela mentalidade capitalista, costuma não valorizar determinado trabalho, mas na igreja não é assim. Tudo tem o seu devido valor. Nós, mulheres cristãs, temos assimilado essa proposta. Mesmo em meio ao mundo que exalta o apogeu, servir parece desapropriado, mas é um privilégio conferido a todos quanto amam a mensagem da cruz. Seja na estratégia da guerra espiritual, sustentando, fazendo missões nos ministérios de socorro aos necessitados, ouvindo, aconselhando na assistência social, no ministério, visitação e departamento infantil, na recepção, pregação, nas vigílias, nas consagrações, no círculo de oração. Aí estamos nós, lutando e vencendo.
sempre cientes de que a transformação espiritual intermediada pela fé nos possibilita um estado de disposição de que cada dia vai se renovando para o serviço, para a batalha da fé, confiando na providência divina de que nossas fraquezas serão trocadas pela força de Deus. Isaías capítulo 40, verso 29. Uma vez unidas a Cristo, a fé projeta para uma vida ativa. Efésios capítulo 2, verso 10. Junte-se a isso a oração constante, a súplica pela palavra de Deus. Salmos capítulo 51, verso 10. Tendo plena consciência de que toda capacitação para uma conduta irrepreensível no lar, na igreja e no serviço não depende de esforço e mérito pessoal, mas de uma concessão de Deus a nós, seus filhos e filhas. Efésios capítulo 3, verso 16. A mulher na sociedade. Teve uma poetisa goiana que faleceu em 1985, aos 96 anos, Cora Coralina, afirmou que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. A mulher cristã inserida no projeto de Deus, na sociedade, precisa fazer tudo com excelência, mas não importando o serviço que está prestando. Pode ser executiva, doméstica, médica, professora, vendedora, diarista, não importa, nunca se esqueça de ser mãe. Precisamos fazer tudo de forma excepcional. Não me refiro apenas à qualidade técnica do serviço, mas também ao trato com as pessoas, à comunicação apropriada, a humildade nos relacionamentos e o uso da empatia, enfim. Em Atos capítulo 9, versos 36 e 42, encontramos o testemunho de Dorcas, que adoeceu e veio a falecer. Então chamaram Pedro, que ao chegar no cenáculo onde estava o corpo, foi cercado pelas viúvas, que chorando mostravam as túnicas do vestido feito por elas. Não tendo receio em afirmar que essa mulher fazia um trabalho excelente e que sua morte causaria uma grande falta àquelas mulheres. Mulheres que fazem o seu trabalho com excelência fazem falta em todo lugar. Se o homem não puder contar com a auxiliadora na família, ai dele. Se a igreja não puder contar com o serviço feminino em seus ministérios e projetos, ai dessa igreja. Se a sociedade não puder contar com a presença feminina em suas repartições públicas e privadas, ai dela também. Louvado seja Deus que criou você, mulher, você, mãe, como auxiliadora. A nossa função de ser exercitada em todas as áreas, seja familiar, profissional, eclesiástica, conhecer o chamado de Deus, nos dá clareza quanto ao seu propósito em nossa vida e confiança para tomar todas as decisões. Que estejamos em sintonia com a mente de Cristo Jesus, conhecendo os propósitos de Deus por meio da leitura da Bíblia e da total entrega nas mãos do Senhor, consciente que o nosso chamado, amados e amadas, é a descrição do nosso serviço, acompanhado pelo senso de responsabilidade quando o atendemos. Amém? Amados e amadas, vamos seguir no próximo tópico sobre, finalizando essa palavra sobre o Dia das Mães, sobre a mulher, a mãe. Nesse momento, quero agradecer aqui e me congratular pela minha mãe que está sob as asas do Senhor, e todas as mães do mundo, e todas aquelas que estão ouvindo a palavra, pois a importância que tem a mulher na família é grandiosa. A mulher foi a última criação de Deus, não para ser a última, mas para dar sentido à vida de tudo que Ele fez. A Bíblia tem belas palavras sobre a grandeza da mulher para o esposo e para os filhos. Feliz o homem que tem uma mulher, pois se duplicará o número de seus anos.
A mulher forte faz a alegria do seu marido e derramará paz nos anos da sua vida. É um bom quinhão, uma mulher bondosa, no quinhão daqueles que temem a Deus. Ela será dada a um homem pela sua boa ação, rico ou pobre. O seu marido tem o coração satisfeito e seu rosto reflete alegria em todo o seu tempo. Eclesiastes capítulo 26, verso 1 e 7. Então, amados e amadas, eu vou seguir no terceiro vídeo. Amém?